Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gigante Alado, um canal cristão conservador e que luta pela manutenção da nossa liberdade, mais um canal lutando pela nossa liberdade que está sendo tolhida. Eu sou Kleber Salgado, falando da cidade de Itanguá, no Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostar, no final dê o seu like, para que mais pessoas possam compartilhar daquilo que nós vamos tratar nessa tarde. E quero começar o vídeo de hoje, depois de uma semana do último vídeo, com um texto bíblico, e esse vídeo é para aqueles que são cristãos. Os que não são cristãos vão assistir, mas nós estamos dirigindo isso diretamente para os conservadores cristãos. Quero começar com o Salmo 11, do versículo 5 ao 7, que diz assim: O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência a sua alma abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Esse texto está falando desses que estão no nosso país cometendo todo tipo de impiedade, prendendo quem não devia prender, censurando quem não devia censurar, por pura perseguição, num total desrespeito à democracia e à nossa Constituição. Nós vivemos décadas achando que estávamos numa democracia e não estávamos. Nós estávamos dentro de um sistema em que todo mundo se dava bem porque todo mundo roubava junto. Então, nós não tínhamos democracia, nós tínhamos uma robocracia. Era o que nós tínhamos no país nessas últimas décadas. Mas quando se levantam os conservadores agora, a partir de 2019, a perseguição, e mostrando que nós não temos democracia, está aí. E os ministros do Supremo, esse cabide de emprego que pega qualquer porcaria para botar lá e como pegou, agora tira nossas liberdades, tira tudo que nós tínhamos, achávamos que tínhamos, e que está escrito na Constituição. Uma Constituição comunista, que dá muitos direitos, mas bota o Estado como paternalista. Então, nós não estamos em democracia, apesar de tudo, porque votar somente não quer dizer que vivemos numa democracia. Para você que é cristão e que simpatiza com a esquerda, aí vão 3 pautas defendidas pelos que se dizem progressistas, os principais do seu programa político, que afrontam covardemente as nossas mentes, tentam afrontar covardemente a nossa mente, achando que nós somos idiotas, como a esquerda toda é composta na maioria sua de idiotas. As pautas são a legalização do aborto, as principais: legalização do aborto, legalização das drogas e a ideologia de gênero. Então, essas pautas malignas, se o seu candidato as defende, fuja dele, porque ele é anticristão. E nós estamos vendo aí que toda essa camarilha do Senado, da Câmara, do STF, da Justiça de um modo geral, todos são anticristãos, já provaram isso. O Facebook tem a capacidade de censurar quem postou glória a Deus, aleluia. E eu mandei uma carta aberta ao Facebook e ainda nem recebi resposta. Mas eles não são maiores do que a Constituição que nos dá liberdade. A legalização do aborto é uma delas. Homens, médicos e similares, e mulheres que não foram abortados por seus pais, hoje são a favor do aborto. Se eles tivessem sido abortados naquele tempo, a gente não tinha esse problema. Mas eles não foram abortados. Eles nasceram. As mulheres dizem o quê? Meu corpo, minhas regras. Porém, esquecem ou fingem que esquecem que o bebê que está no ventre não faz parte do corpo. Só está lá por alguns meses, até nascer. Então, com isso, eles querem legalizar o aborto, dizendo que legalizando vai melhorar a situação das mulheres que praticam aborto. Não tem que praticar aborto. Ou vocês vão rasgar a lei? Tem que mudar a lei. Porque o artigo 2º da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o novo Código Civil que entrou em vigor em 2003, diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa
começa no nascimento, com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Ou seja, vamos legalizar o aborto e vamos usar os fetos para outros fins estéticos. Fins estéticos. Usar os fetos mortos para fins estéticos. E muitas vezes esses bebês já crescidos são tirados a ferros e aos pedaços, ainda vivos. Se isso não é crime, o que estão fazendo hoje, e querem legalizar esse crime, eu não entendo mais o que seja crime. Mas esse é um problema de fácil solução. Hoje, com tantos métodos contraceptivos que as pessoas podem utilizar, que são os anticoncepcionais, são os preservativos, estão aí para todo mundo usar. Agora, se não quiser usar preservativo, se não quiser usar métodos contraceptivos, mulheres, fechem as pernas e parem de parir filhos que vocês não queiram. É simples de resolver, muito simples. A promiscuidade é que faz que isso aconteça. As drogas, tudo isso. E aí é o segundo ponto, a legalização das drogas. Como se não bastasse o álcool, o tabaco, eles querem legalizar a maconha, que leva para a cocaína, que leva para o crack, que leva para as drogas sintéticas, as drogas que mais são pesadas e mortais. Basta você, que gosta de ver televisão, ver o que acontece na Cracolândia de São Paulo e no Rio de Janeiro, à beira da Avenida Brasil, em várias Cracolândias. A desgraça que é essa porcaria dessa droga. E esses vagabundos maconheiros que estão no Congresso querem legalizar isso. E os maconheiros que estão no STF também, ou que têm na família maconheiros, querem legalizar as drogas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E por fim, o terceiro ponto, a ideologia de gênero. E aí vai outro texto bíblico, que está em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não criou outro tipo de sexo, é homem e mulher. Agora, vamos falar então de ciência. Todo mundo aí gosta de falar de ciência quando interessa prejudicar o governo, mas quando é para prejudicar, para se favorecer, esquece a ciência. Olha só, na maioria das espécies, o sexo é determinado pelos genes presentes nos cromossomos sexuais. Na maior parte dos vertebrados, incluindo a espécie humana, as fêmeas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos, XX. Nos machos, os cromossomos são diferentes, XY. Os gametas são formados por um processo de meiose, ou seja, metade vem do óvulo da mãe, metade vem do espermatozoide do pai. Dessa forma, cada gameta apresenta metade dos cromossomos sexuais de cada indivíduo. Como os cromossomos das fêmeas são iguais, elas apresentam 100% de gametas com cromossomo X, ou seja, o óvulo vem com X e o espermatozoide do homem leva um X também. Então, isso vai acontecer o quê? As fêmeas apresentam 100% de gametas com cromossomo X. Machos apresentam 50% dos gametas do cromossomo X e 50% Y. Na fecundação, o embrião recebe um cromossomo da mãe, proveniente do óvulo, e um do pai, proveniente do espermatozoide. Se o espermatozoide que fecundou o óvulo apresenta um cromossomo X, o indivíduo gerado desenvolve ovários e, consequentemente, hormônio feminino. Se o espermatozoide apresenta cromossomo Y, ocorre o desenvolvimento de testículos e hormônios masculinos. Contra a ciência, não há ideologia. A ideia que algum idiota teve de querer mudar a ciência nunca vai prosperar, porque a ideologia é só uma ideia. Agora, se o homem quer se travestir de mulher, se a mulher quer se travestir de homem, é problema de cada um. Nós só temos que respeitar a escolha de cada um. Agora, esses não podem querer enviar goela abaixo nossa, que não nasce mais menino e menina. Nasce menino e menina, com ovário e com testículo. Agora, quem quer ser homem, quer ser mulher, quem é mulher, quer ser homem, que se dane, faça o que quiser. Mas esquece a gente.
Esquece as nossas crianças. Esse é o grande problema. Porque ainda nós somos livres para escolher. Vocês podem escolher o que querem ser. E nós somos livres para escolher até que o STF diga, não, você não pode escolher mais nada. Aí você também não vai poder escolher ser homem e ser mulher. Também não vai poder. Outra coisa é, se você é cristão ou se diz cristão, preste bem atenção no que eu vou dizer. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Eu sou cristão evangélico, presbítero de uma igreja. E eu vou dizer, e vocês vão achar pesado, mas é isso que tem que ser dito. Votar em candidatos que defendem essas pautas é abraçar as trevas. E como sabemos, não pode haver comunhão entre luz e trevas. Então, das duas, uma. Ou você acorda e abandona essa ideologia maligna, ou então você não é cristão. Infelizmente, eu tenho que te dizer que você é, sim, um crente dos infernos, que serve a Satanás, que é um crente que acredita em Deus porque viveu lá e sabe que ele existe. E tentou Jesus na palavra, porque ele conhece a Bíblia talvez mais do que você, que é de esquerda e diz que é cristão e não conhece nada. Essa que é a verdade. É para despertar cristão que vota em esquerda. Ou você é doente mental, ou você não é cristão, nunca se converteu, nunca teve Jesus como Senhor da sua vida. Porque você não pode ter Jesus como Senhor e Satanás também. E só para encerrar esse vídeo, e hoje eu não quero falar muita coisa não. Todos nós estamos convocados para no dia 7 de setembro, cada um em sua cidade, ou quem puder ir para Brasília, para as manifestações pela nossa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, pois esses urubus togados estão a todo instante violando a Constituição. Esses caras vão acabar tendo que ser destituídos, ou então nós vamos sucumbir e vamos morrer à míngua lutando contra esses vagabundos. Olha só, violaram o artigo 5º em vários incisos. Os togados, os que são para proteger a Constituição, violaram a Constituição. No inciso 3 do artigo 5º, cláusula pétrea, direitos constitucionais inalienáveis. Inciso 3, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Quem foi a vítima? Oswaldo Eustáquio, jornalista, foi preso inconstitucionalmente pelo Alexandre de Moraes, conduzido à custódia, entrou andando e saiu em cadeira de rodas e está até hoje nessa situação. Violação do artigo 5º. Também violou o inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Meu pensamento eu posso expressar e não posso me esconder. Meu nome está no início desse vídeo. Eu não me escondo atrás de anonimato. Mas quem foram as vítimas? Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, jornalistas, Sara Winter, de direita conservadora, Roberto Jefferson, advogado e presidente do PTB, e tantos outros que já foram censurados por essa corte maligna. E é por isso que eles estão de preto. O preto deles hoje significa o luto do Brasil. Também o inciso 11. O inciso 11. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Quem foi a vítima? O deputado federal Daniel Silveira, preso por crime de opinião que nem capitulado está. Não existe em nenhum código crime de opinião. Mas, para justificar ir à noite à casa do deputado, esse imbecil desse Alexandre de Moraes inventou um tal de mandado de prisão em flagrante. Não existe isso. Juridicamente isso não existe. Ou é mandado de prisão ou é prisão em flagrante, um exclui o outro. E esse imbecil que diz que escreveu um livro sobre direito constitucional, deu um tiro no pé.
mas para justificar a sua aberração, ele disse isso. Violou ainda o artigo 53 da Constituição, que diz: deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Está preso até hoje, mesmo tendo pago a fiança de R$100 mil, numa total afronta à ordem jurídica. É isso que nós estamos vivendo. É isso que nós vamos defender dia 7 de setembro. Levanta o rabo da cadeira, do sofá e vá para a rua. Todo mundo tem que ir. Por isso queremos a destituição desses ministros que têm rasgado literalmente a nossa Constituição. Rasgaram a Constituição. Eles estão tomando a vez do Congresso, que não faz nada, legislam. O TSE está criando leis eleitorais que não tem competência para isso. O Alexandre de Moraes está de ofício instaurando inquérito que não é competência dele, é do Ministério Público e do PGR. Cadê o Estado Democrático de Direito? Nós nunca vivemos uma democracia. Nós fomos enganados há décadas atrás. Agora estamos descobrindo que nunca tivemos uma democracia. Sempre tivemos uma roubocracia. Só ladrões, como o de 9 dedos, o terrorista Daniel, aquele canalha terrorista dos anos 60, 70, o Zé Problema do PT. Então, dia 7, vamos para a rua. E você que é cristão, se você vê, não se escandalize com esse vídeo, não. Porque Jesus, quando falava para os bandidos fariseus do seu tempo, chamava de raça de víboras, hipócritas. Jesus sempre pegou pesado, fez os vendilhões do templo, expulsou-os do templo, por estarem usando o seu templo como casa de comércio. Então não se escandalize com esse vídeo, não. Porque você que se diz cristão tem que ouvir isso, se é que você se considera de esquerda. Vê o Afeganistão agora. A extrema esquerda, aplaudida pelo PCO, entrou lá e está matando os pastores. E é a extrema esquerda. E o PCO botou no Twitter, batendo palmas para o Talibã, dizendo que agora o povo estava livre. Livre de quê? Então que Deus possa te abençoar, nos abençoar, abençoar o nosso Brasil, abençoar o nosso presidente, dar saúde a ele, paciência para suportar tantas investidas malignas. E que nós possamos orar pelo nosso país. Você que é cristão, orar constantemente pelo nosso país, porque nós estamos precisando de muita oração, porque Satanás está solto dentro do STF, dentro do TSE, dentro do Congresso, junto com esses camaradas todos aí, fazendo uma arruaça no Brasil. Nós temos muito mais força, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Lembre-se disso. Então que Deus possa te abençoar. Se foi útil para você esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E se não gostou, dê um dislike, não apague. Se quiser dar uma opinião contrária lá nos comentários, pode, eu não me incomodo com isso não, porque a opinião é livre e tem que continuar sendo livre. Se você é contra o que eu disse, pode botar lá. Se você se diz cristão, ficou ofendido, bota lá. Porque nós temos que lutar por essa liberdade, de falar o que a gente pensa, o que a gente sente. E botar para fora aquilo que está nos machucando e massacrando, como esses homens que nem foram eleitos para governar e querem governar de todas as formas. Então que Deus possa te abençoar e que a gente possa ter um final de semana abençoado e abençoador na presença de Deus. Deus te abençoe.